Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E vocês gostaram tanto do episódio da ascensão e queda da Brewdog que a gente resolveu mexer nesse vespeiro e falar de outra cervejaria que voou muito perto do sol. Pra quem entende alguma coisa de mitologia? Halolói tem Henrique Boaventura e olha ela, hein? Yeah! Eu ia dizer, brincou de Ícaro. Chegou perto demais no sol. Exato. Ou seria arrogância não se paga? Pois é. Mas, Ludmilla, você está aqui, eu estou aqui e as pessoas estão escutando a gente. Por quê? Por que isso acontece? Porque o Surra de Lúpulo só existe porque as pessoas compartilham e acreditam na importância de falar sobre cerveja com profundidade e, principalmente, eu diria, com bom humor, que de séria já basta a vida. Então, se o nosso conteúdo faz parte da sua rotina, considere apoiar a gente em apoia.se/Surra de Lúpulo. Assim, a gente continua juntos por mais tempo. Exatamente. E é claro que também tem um jeito grátis de ajudar o Surra. É só pegar o link desse episódio e mandar para aquele amigo ou amiga que ama uma boa cerveja artesanal e aí você espalha a palavra do Surra de Lúpulo por aí. E aproveita para seguir a gente na sua plataforma de áudio favorita e deixar aquelas 5 estrelinhas, porque isso ajuda o algoritmo a entender que o nosso conteúdo faz sentido para você e que pode fazer sentido para outras pessoas também, Brasil. E além disso, tem outra maneira de contribuir com o Surra de Lúpulo, e esse é bom demais. Bebendo cerveja. Ah, Lud, Henrique, eu já faço isso todo dia. Cuidado, primeiro. Mas, meus amigos e amigas, a ideia aqui é beber cervejas de quem mantém o Surra com a casinha arrumada, cheirosinha, as janelas limpas, a cortina sem estar fedendo. É assim. E a gente tá falando da cervejaria Stannis, que não só faz rótulos incríveis e de altíssima qualidade, como também entrega experiências completas, com bares próprios e um e-commerce que leva a cerveja do Oiapoque ao Chuí. E o melhor, ouvintes do Surra têm 12% de desconto em qualquer produto do site. É só usar o cupom SDL12 no site Stannis.com, Stannis com 2 Ns. Exatamente. Quem ainda não aprendeu a escrever Stannis com 2Ns.com, porra, a gente tá falhando miseravelmente. Miserável. É sem acento. Exatamente. Por aqui, no Brasil, a Stone inspirou toda uma geração de cervejeiros e esse movimento ressoa até hoje. Um desses cervejeiros foi o Bruno Brito, da Dogma, nosso mecenas empresarial, que já declarou que a Stone é uma das suas principais inspirações. A Dogma possui rótulos como a Rizoma e a Hop Lager, que são um tributo a essa escola americana de excelentes IPAs que não tem medo de inovar no uso dos lúpulos. Só que, ao contrário da Stone, a Dogma soube se adaptar ao mercado e lançar também outros estilos, fazendo desde excelentes pilsens a barrel-aged Imperial Stouts, o que garante um público fiel e cada vez maior. Além de estar em outros pontos de venda, a Dogma já conta com 4 bares da marca, um clube de assinaturas com rótulos exclusivos e um site com mais de 30 rótulos que entrega em todo o Brasil. Para nós, aqui do Surra de Lúpulo, é uma honra poder contar com um apoiador que ajuda a escrever a história das IPAs no Brasil, inclusive com versões usando lúpulos nacionais. Não deixe de entrar no site deles para comprar as suas. E ouvinte do Surra de Lúpulo ganha desconto com o cupom SDL7, 7% de desconto. Vai lá no site. A gente vai começar do começo, porque a gente gosta desse pleonasmo vicioso mesmo. Então, assim, as raízes dessa rebeldia, o nascimento da Stone Brewing num período entre 1996 e os anos 2000. Então, lá no meio dos anos 90, a cena cervejeira norte-americana era um grande oceano sem graça, meio pálido, rótulos padronizados, receitas seguras e um mercado dominado pelas lagers industriais. Tinha alguns pontos de destaque, sim, pioneiros como a Sierra Nevada e a Anchor, mas ainda era uma revolução em informação, quase um grito abafado de socorro. Em 1996, em São Marcos, Califórnia, 2 inquietos, o Greg Koch e o Steve Wagner, resolveram gritar mais alto.
nascia a Stone Brewing. O plano era simples e, ao mesmo tempo, ousado. Cervejas intensas, amargas, aromáticas, sem concessões ao gosto pasteurizado que pairava sobre o país como uma penumbra. A escolha do nome Stone apontava para algo sólido, inabalável, uma promessa ousada escrita em pedra. Koch e Wagner se conheceram num curso de degustação de cervejas em Los Angeles. O Koch era um empresário do ramo audiovisual com aquele espírito, de frontman, ele queria aparecer. E Wagner era um baixista, cervejeiro caseiro, com uma cabeça mais voltada para o laboratório. É quase o Pink e o cérebro aqui no rolê. A química entre os dois não foi só metáfora. Compartilharam um desgosto pelas cervejas de massa da época e um impulso quase missionário de oferecer uma alternativa. Sabor de verdade mesmo, amargor sem medo. E eles começaram pequenos, equipamentos modestos e foco na cerveja local, na sua região. Mas já em 1997, a Stone cravava a estaca inicial, que seria a Stone Pale Ale, no copo, e logo depois a cerveja se tornaria um manifesto. Em 1997, surge então a Arrogant Bastard Ale. Não era apenas uma cerveja, era tipo um posicionamento. Rótulo com uma gárgula, linguagem desafiante e a frase que viraria um ícone da cervejaria: "You are not worthy". A mensagem era direta: não estamos aqui para agradar a todo mundo, se quiser entrar e evoluir teu paladar pode entrar. O público já se sentia meio subestimado pelas lagers sem alma, encontrou um espelho à sua altura, um clube de atitude. Essa gárgula virou um amuleto contra os maus espíritos, que seriam a diluição, concessões, um marketing vazio. Então a Stone falava alto e claro e muita gente quis começar a ouvir. Até o final dos anos 90, foi um período de crescimento. A Stone desenvolveu um ritmo de lançamentos que firmava esse estilo da cervejaria. Lúpulo como protagonista, amargor seco, perfil resinoso e cítrico, que era a cara do oeste, da costa oeste norte-americana. E aquilo que soava arrogante, era na verdade uma recusa a ceder para o status quo daquela época. Em 99, a empresa dá um passo-chave ainda. Ela cria a Stone Distribution Company, que é um braço próprio de distribuição para o sul da Califórnia. Mais do que logística, era uma autonomia e independência no acesso ao mercado, que era uma vantagem muito competitiva e rara para a época, incomum, eu diria, que ajudaria, de certa forma, a projetar a marca nos anos vindouros. Passando para o período entre 2000 e 2010, que é um período, como eu falei antes, de ascensão. Então a década de 2000 começa com a cervejaria pisando muito fundo no acelerador. Em 2005 e 2006, a empresa se muda para uma nova casa na cidade de Escondido. Ótimo nome, diga-se de passagem. Foi um projeto do zero chamado Stone World Bistro and Gardens, que seria um jardim, restaurante e um centro de visitantes que se tornou um destino turístico por muitos aficionados por cerveja. A mística da marca ganhava então um palco, um palco de cimento aparente, aço, vidro e vegetação, quase um templo do lúpulo. Lá dentro a operação crescia para centenas de milhares de barris por ano, com linha de envase próprias e aquela sensação de chegamos lá. Bom, a sensação não era só na arquitetura, não. Os caras estavam caminhando forte. O portfólio virou gramática da West Coast IPA, Stone IPA, Renation IPA, publicamente lançada em 2002. E a Smoked Porter exalavam a identidade sem medo do lúpulo e sem receio do amargor. Vem pra cá, vamos beber, vamos ficar muito louco. A Stone mudou completamente o jogo e dizia por aí: se você é do time do lúpulo, você é Stone. O Stone Anniversary Celebration and Invitational Beer Festival, wow, what a big name, baby! Consolidou a cervejaria como anfitriã de uma comunidade em expansão, milhares de pessoas, dezenas de cervejarias convidadas. O que começou como rebeldia local se transformava em um movimento com estética, com sotaque, ritual e signos muito próprios. E esse marketing de confronto não era acidental, era um método imposto pela cervejaria. Slogans como Fear No Beer e a própria gárgula reforçavam essa aura, de guardião ou guardiões contra a mediocridade, que era representada nesse cenário pelas cervejas de massa. O Greg Koch, em palestras e documentários, repetia sempre o credo: não fazemos cervejas para o mundo todo, fazemos para quem se importa.
A frase funciona aqui pra gente de duas formas bem distintas. Uma é afastar aquele curioso ocasional, e também um outro cenário é atrair a pessoa que crê no que ele tá falando, que quer pertencer àquele grupo. O resultado disso foi um crescimento de 50% ao ano, em boa parte da década entre 2000 e 2010. Presença nacional crescente e uma marca que era reconhecida de longe na prateleira. E também no discurso. Nem todo mundo aprovava esse tom, essa rebeldia. Para alguns, essa arrogância era demais e podia afastar. Para outros, era justamente o recado que eles queriam dar para um sentimento que rondava a cena. Ou seja, chega de cerveja sem graça. O fato é que no fim dos anos 2000, a Stone já tinha deixado de ser uma microcervejaria de bairro para ocupar um lugar de destaque das maiores artesanais dos Estados Unidos, empurrando limites de estilo e narrativa. No centro dessa história toda havia uma certeza: a rebeldia podia ser modelo de negócios e funcionava. Ou se funcionava. Já ouvimos essa história, não? Opa! Parece que se repetiu. Então, né? A história se repete, né? O mundo não gira, ele capota. Enfim, eles vêm desse império do amargor, expansão, marketing, sonho global, dominação plena, né? Realmente pinque o cérebro, como você disse. Crescer onde dá certo é estratégia. Exportar a rebeldia é uma puta ambição. Entre 2014 e 2016, a Stone mirou na Europa como um projeto icônico. Stone Brew em Berlim, instalada em um patrimônio industrial no bairro de Mariendorf. A fábrica e o World Bistro e Gardens Berlim queriam unir tradição e vanguarda. A Califórnia lupulada ocupando com respeito e ousadia um espaço simbólico no coração da Alemanha. Que ousadia! O investimento passou da casa das dezenas de milhões de dólares e a mensagem era clara: a revolução da costa oeste americana podia, enfim, voltar aos ancestrais europeus e aí sim, conversar de igual para igual. Entretanto, esse sonho, ele encontrou uma parede, né? Já que estamos falando de Berlim, muro, né? Encontrou um muro. O público berlinense, que é um público cosmopolita, exigente, e nesse momento ele já era um público cada vez mais buscando coisas artesanais, mais craft, ele não abraçou a Stone no volume que estava sendo esperado pela empresa. Fatores logísticos, preços, competição local com outras cervejarias e diferenças culturais sobre o que é esse amargor desejável, né, que o Stone tanto falava, né, um amargor intenso, pesaram nessa equação. Em 2019, a Stone anunciou a transferência da unidade de Berlim para a BrewDog. Ora, vejam só. Olha só, meus amigos, eles se encontram novamente. Eles se encontram novamente. É tipo o Scooby-Doo quando tira a máscara, sabe? Quando eles descobrem quem é o monstro. São eles mesmos. Foi uma ferida aberta e foi admitido pelo próprio Greg, né? Amamos Berlim, mas lutamos demais. Para uma marca que sempre soou infalível, a gente veio falando aqui ao longo do programa sobre uma trajetória praticamente sem erros, né? Era o primeiro grande tropeço público. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, a Stone apostou em expandir suas operações para as duas costas do país. Em 2016, inaugurou uma fábrica em Richmond, na Virgínia, com cerca de 18.500 metros quadrados, um sistema de produção de aproximadamente 29 mil litros por braçagem, cuja capacidade inicial era de quase 180 milhões de litros por ano. Essa planta pensada para abastecer o leste com frescor e eficiência logística. A estratégia é absolutamente palpável nesse momento: reduzir o frete, ganhar agilidade, ampliar a presença, diminuir o custo de estoque e responder mais rápido ao mercado. Fazia todo sentido. Na época, essa parecia a cartada mais acertada. Será? Não somente a empresa crescia, como também a narrativa da Stone também crescia junto, né? A gárgula onipresente, frases como "não deixe pedra sobre pedra" ou "não tema nenhuma cerveja", rótulos com uma tipografia reconhecível e aquelas ilustrações marcantes dos rótulos. O marketing não como uma maquiagem, mas como um prolongamento, de certa forma, da filosofia que era internalizada. O que tá no copo grita Stone. O que tá na lata também grita Stone. O problema disso, a cena craft estava mudando muito rápido. Inclusão, diversidades de estilo, leveza das cervejas e colaborações passaram a ganhar mais espaço nessa cena
e iam, de certa forma, contra muitas coisas pregadas pela Stone. O tom arrogante que parecia tão libertador lá em 97, um grito de liberdade, como disse a Lud, um grito abafado de socorro. Socorro! Socorro! Pra parte do público de 2016 em diante, né, já soava meio datado, assim, pelo menos um discurso cansado, sabe? Totalmente. Mesmo assim, ninguém pode negar. Do ponto de vista técnico e cultural, a Stone ajudou muito a definir as bases do que é a West Coast IPA moderna e formou paladar para lúpulos potentes do mundo inteiro. O que viria depois, claro, não vai apagar esse impacto, mas vai com certeza colocar à prova o alcance da cervejaria. E aí, como a gente falou, né, usando o próprio slogan da Stone de não deixar pedra sobre pedra, pedras chegaram nesse caminho. Não somente pedras, polêmicas, processos e um peso causado pelo próprio sucesso da cervejaria. Toda essa relevância que vem com os holofotes gera uma necessidade de defender o seu próprio território. Lá em 2018, a Stone processou então Miller's Coors, hoje Molson's Coors, após a reembalagem da Keystone Light, que destacava a palavra Stone, que era a mesma palavra usada pela Stone Brewing, né? Pro Greg, era mais que uma disputa de estética do rótulo. Era a apropriação de marca com potencial de confundir os consumidores, ou seja, ele achava que era de propósito. Depois de várias idas e vindas, em março de 2022, um júri federal reconheceu a infração e condenou a Coors a pagar 56 milhões de dólares. A decisão depois seria confirmada em instâncias superiores, porque, né, big companies, big lawyers tem dinheiro infinito para recorrer. A vitória foi simbólica, né? O Davi, na figura do Greg Koch, bateu o Golias na figura da Miller. Mas também mostrou a Stone como um player grande que briga como grande, com orçamentos e fadiga jurídica de empresa grande também. Houve também disputas de marca com cervejarias menores. Isso também foi manchando um pouco a mácula dessa cerveja. O caso da Soulstone Brewing, de Kentucky, por exemplo, gerou reações da comunidade quando a Stone moveu uma ação para proteger seu portfólio de marcas com o nome Stone. Em resposta pública, Greg defendeu a necessidade de zelar pelo ativo e evitar confusão de mercado. Para críticos, era a prova de que a Stone havia se tornado aquilo que justamente ela combatia, uma corporação protegendo o território. Para defensores, era apenas coerência. Marca é patrimônio, especialmente quando se é global. Nos corredores, as pressões operacionais também cresciam. A manutenção de 2 grandes plantas exigia investimentos constantes, eficiência e previsibilidade de demanda. Em um mercado que, de 2016 a 2020, explodiu em número de cervejarias e fragmentação de estilos, produzir muito da mesma receita ficou muito arriscado. A marca, que ensinou a amar amargor extremo, precisou cada vez mais discutir mix, sazonais, rotatividade e novidade. Tudo isso sem diluir a sua essência. A gente vê que é um problema generalizado, né? Não é um problema somente da Stone. Então vem, no período de 2010 a 2024, a venda do século. Chamaremos de queda, transformação e era Sapporo. O fracasso daquela aposta do Greg em Berlim foi um sinal de alerta. Em 2019, a Stone vendeu a unidade para BrewDog e admitiu a dor da decisão, né? Foi um sofrimento porque deu errado, no final das contas. Gerou dinheiro, mas... E o orgulho? Onde é que fica? Em paralelo, os custos de manter Richmond eram altos, o mercado doméstico já estava mostrando sinais de saturação com aqueles estilos, com aquelas mesmas cervejas, e o crescimento de novas tendências, principalmente das Hazy IPAs e também de uma ilustre desconhecida hoje em dia, que eram as Hard Seltzers, que tiveram um investimento muito grande das big players, deslocava parte da atenção do consumidor, ou seja, começaram a dividir esse mercado. Em 2021, a Stone enfrentou problemas lá no espaço do Vale do Napa, que seria escondido. E, em 2022, teve o anúncio que pegou o mundo craft de surpresa e confirmou que a rebeldia, às vezes, também se rende à matemática ou ao dinheiro.
Pois é, meus amigos. Em junho de 2022, a japonesa Sapporo anunciou a aquisição da Stone por cerca de 165 milhões de dólares. O acordo previa, entre outros pontos, que as plantas da Stone passariam a produzir Sapporo para o mercado norte-americano, um movimento industrial absolutamente lógico, haja vista a capacidade ociosa, sinergia logística, presença nas duas costas dos Estados Unidos e etc. Para fãs, foi uma dura punhalada nas costas. Justo ela, a guardiã da independência, agora era parte de um conglomerado global. Gárgula corporativo. Há um detalhe que diz muito sobre a Stone pré-venda. O plano Truecraft, anunciado por Greg em 2016, era um fundo de 100 milhões de dólares que foi criado para investir minoritariamente em cervejarias que quisessem crescer sem se vender às grandes cervejarias. O projeto virou manchete, mas nunca decolou realmente como era pretendido pelo seu criador, e foi encerrado em 2019. Olhando para trás, funciona quase como um prólogo da venda da própria Stone, né? Resistir à consolidação é um ideal nobre, a gente se sente inclusive representado por essas cervejarias. E às vezes é inviável diante da realidade financeira e principalmente da competição do mercado, né? Bom, mas é importante falar que a parte de distribuição da Stone ficou fora do pacote de venda em 2022 e seguiu independente naquele momento, continuando a operar com dezenas de marcas craft no sul da Califórnia. Esse detalhe revelou muito sobre a alma do negócio. A distribuição própria sempre foi um pilar estratégico para a Stone. Por um tempo, essa área permaneceu separada da transação com a Sapporo, uma decisão que deixou clara a mensagem do acordo. A produção vai com a Sapporo, a distribuição fica por aqui. Mais tarde, o mercado de distribuição em San Diego teria novos desdobramentos, mas isso aí, meus amigos, aí já é outra história. E a integração? Em 2023 e 2024, ali entre anos, foram os anos de ajustes e investimentos. A Sapporo planejou usar a capacidade de escondido em Richmond para produzir até 360 mil barris de cerveja da marca Sapporo, ou seja, das cervejas da marca Sapporo, nos Estados Unidos até o final de 2024, enquanto sinalizava expansões. Tanques novos, upgrades e metas de dobrar a produção combinada das duas fábricas. Sem romantizar aqui, tá, gente? É o capital industrial trabalhando. E a Stone, agora Sapporo Stone, aprendendo a se ver no espelho, olhando-se no espelho com aquela roupa de pinguim corporativo. No chão da fábrica, o som não era das panelas borbulhando. Em 2024, surgiram movimentos sindicais em Richmond e relatos de funcionários pedindo mais organização. Nada anormal para uma empresa do tamanho da Stone, mas para quem sempre enxergou a marca como um troféu de independência, isso soa diferente. Era início de um novo capítulo completamente novo, o das relações de trabalho no pós-romantismo craft. Um lembrete de que quando a cervejaria cresce demais, os desafios passam a ir além do lúpulo, do malte e da levedura. Ultrapassa o família, né? Agora é uma companhia. Exato. E diante de tudo isso, né, fomos avançando nos anos e a gente chega no o que sobrou da Stone, né? Qual é o legado dessa pedra fundamental das IPAs nos Estados Unidos, né? O que mudou? O que sobra dela é uma estética e um vocabulário. Rótulos com gárgulas, frases de efeito, ironia e o orgulho do amargor estão lá. Isso se mantém. Sobra também um estilo, a West Coast IPA contemporânea, que deve muito à insistência da Stone em empurrar esse paladar específico dessa cerveja, né, para frente, continuar vendendo. Sobra também um método, usar o marketing não como verniz, mas como a extensão do que está no copo. Confrontar e provocar, por exemplo. E sobra também uma lição mais difícil. Rebeldia funciona e vende, mas com o tempo o mercado pede escala, eficiência, capital de giro e previsibilidade. E essas coisas têm custo emocional para os mitos. É tentador demais chamar isso de queda, verdade. Mas talvez seja mais honesto a gente falar em transformação. E sim, com perdas simbólicas, talvez. A Stone passou de voz insurgente à instituição. E instituições tendem a se parecer com o sistema que as cercava. Quando a Stone foi vendida, muitos sentiram traição. Super compreensível. Você fica, fui apunhalado pelas costas. Ela havia ensinado uma geração a desconfiar das grandes cervejarias.
Ver a gárgula sob o guarda-chuva de um conglomerado soou tipo heresia total. Mas a história da consolidação na cervejaria craft é longa e cheia de paradoxos. Às vezes, vender é a única forma de continuar, manter empregos, marcas e as receitas de pé, inclusive. O legado, então, no final das contas, é meio que um mosaico, né, de várias peças. A Stone ajudou a educar paladares, abriu portas para vocabulários de lúpulo, né, sabores e aromas, inspirou muitas microcervejarias no mundo também a ousar como eles ousaram na Stone. Também mostrou os limites de um discurso quando a escala chega. O que é um gesto autêntico num galpão isolado, menor em São Marcos, pode soar um tanto teatral num parque fabril de escondido e numa planta de Richmond voltada para centenas de milhares de barris. A venda para Sapporo foi meio que o capítulo final de um arco muito coerente com a lógica industrial, e não anula de forma alguma o romance vivido no início. A gárgula permanece lá estampada no rótulo, talvez não mais como essa guardiã contra os maus espíritos, mas como uma relíquia de uma era que bastava escrever "You are not worth" no rótulo para acordar bebedores sonolentos andando feitos zumbis por aí. Hoje, o público da craft pede outras coisas: inclusão, leveza, transparência em insumos, sustentabilidade, frescor de ideias. Será que ainda há espaço para arrogância como essa estética? Talvez sim, mas agora ela compete com outras narrativas igualmente mais fortes. E a gente pode afirmar, sem medo nenhum de errar, que nenhuma história séria da cerveja artesanal nos Estados Unidos se escreve sem mencionar a Stone. Do revoltado, rebelde, sem causa ou com causas, né, de 96, até chegarmos nas planilhas, tanques gigantescos, contas de 2024. O amargor, afinal, não vem só do lúpulo. Às vezes vem também da constatação que até mesmo revoluções um dia viram uma instituição. E esse foi um mergulho profundo nas incoerências da Stone, mas poderia ser de qualquer outra cervejaria que cresceu demais e ficou muito maior do que o próprio sonho. Ícaro, né? É isso no final dos contos. Eu falei no começo, eu disse no começo, voou muito perto do céu, derreteu. Tomou muito IPA, voou muito perto do céu, derreteu Do sol. Veja perto de quem? Do céu. Veja perto de quem Ícaro resolveu voar. Perto do sol. Do sol. Enfim. Se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @surradilúpulo, tanto no Instagram quanto no TikTok. Tem alguma sugestão de pauta e convidados, manda um e-mail para contato@surradilúpulo.com.br. É isso, meus amigos. O que a gente fala, Henrique? Até a próxima semana. Até semana que vem. Beba local, beba com moderação. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog, e Rubens Reis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.